Beleza. Bem, pessoal, então agora sim, oficialmente, quero agradecer a presença de todos, dizer para vocês a satisfação, a alegria de estar aqui, missão cumprida. Hoje, então, nós teremos as apresentações, tá bom? Eu tinha até programado, tinha até pensado em fazer algo e dado continuidade, acrescentar um pouco mais, porém, o material vai ficar disponível lá e a mensagem, o caminho, a ideia central, acho que e o objetivo nós alcançamos, tá? Acho que nesse momento aqui, vamos encerrar com as apresentações. Eu me coloco inteiramente à disposição, tanto na semana que vem, quanto um pedacinho da outra ainda. Eu estarei na escola de formadores, né? Então é uma escola, eu estou inteiramente à disposição aí a semana que vem, mas eu vou dar esse descanso, tá? Merecido a semana que vem, então não tem reunião. E qualquer dúvida, qualquer situação, ô Rômulo, tranquilo, tá em casa, meu irmão. E qualquer dúvida, qualquer situação, quer bater um papo, tá? Eu estarei com vocês, tá bom? Mas apenas eu vou abrir mão da reunião, tá? Mas qualquer momento, tá, professor? Olha, vamos, eu não entendi, eu queria fazer isso, quero fazer aquilo, vamos falar de HTML, tá? Eu estarei à disposição de verdade, estarei até na minha casa aqui estudando, tá bom? Mas eu não vou cobrar essa reunião e também não vamos acrescentar mais nada como uma obrigação, tá bom? Quero dar os parabéns a vocês, parabéns de verdade. Trabalhar com programação, trabalhar com um pouquinho de HTML não é algo fácil, é algo não é algo assim também tão difícil, né? Tão impossível, mas para quem talvez caiu agora de paraquedas e pô, vamos ensinar e você vamos conhecer uma linguagem, é extremamente difícil para esse caso, né? Então quero dar os parabéns para vocês. Todos aqui poderiam falar, não, eu já trabalho, já tenho umas aulas e me viro aqui, né? Poderiam pensar dessa forma, mas não. Vem aqui, a gente compartilha ideias, eu vejo aqui em cada um a preocupação de que o aluno saiba, a preocupação de dar uma melhor aula, a preocupação de ligar aquilo que ele conhece com uma didática, né? Então, assim, quero dar os parabéns por isso, né? Seria muito fácil a gente não fazer esse curso. Então, estou bastante feliz, estou bastante satisfeito com o resultado, tá? Quero agradecer de verdade a todos, tá? O Rômulo é um colega, é um companheiro, uma pessoa que é da área, que conhece. A Janaína está com a gente aí faz algum tempo, Janaína. É uma pessoa extraordinária, é uma professora fantástica. A gente aprende a cada dia, vê a maneira com que ela faz, a preocupação. A Daniele sempre correndo atrás também, já faz um certo tempo, tá? Quero agradecer você, Daniel, pelas dicas, pela confiança, por estar aqui. Para você seria muito fácil falar, meu, eu sou da área, eu já tenho aula, mas está aqui para contribuir, está aqui para orientar, está aqui para dar sugestões, tá, Daniel? Então, obrigado por você ter ficado, cara. Obrigado pelas suas considerações, tá bom? E não para por aí, tá bom? Estou aqui à disposição, continua com a gente aí. O Marcel, irmãozão, tá? Obrigado, Marcel. Obrigado mesmo, cara. Por mais que você diga que, eu não sou, eu não tenho, cara, mas você contribui de uma maneira ímpar aí pra gente, contribui mesmo, tá bom? Com as suas colocações, com as suas perguntas, com a sua opinião, e você é sempre sincero, poxa, eu não entendi, eu não sei, Miderson, mas e o meu aluno, sabe? Então, assim, você acrescenta e enriquece o nosso grupo demais, tá, Marcelo? Então, obrigado. O professor Benevenuto também conhece, sabe, ele consegue ligar ali aquela coisa de, puxa, eu sei ali na prática, pô, e a minha escola, como que eu faço? Então, obrigado, professor, por senhor estar aqui com a gente, tá? E os problemas de internet a gente vai vendo aí, professor, tá? Mas hoje o senhor apresenta aí, tá bom? E me coloca inteiramente à disposição. O Alex é da área também, conhece, sabe de chão, sabe de prática e está aqui com a gente. Seria muito fácil, professor Alex, eu também falar, eu me viro, cara. Se jogar aqui, eu me viro, eu sei. Mas não, está aqui para contribuir, está aqui para aprender e está aqui para compartilhar ideias e fazer com que a coisa ande, tá? Então, obrigado pela presença. E o Jean, nem preciso dizer, o Jean é formado, é da área, está no núcleo, então é um tutor, é embaixador, então para ele também seria
muito cômodo, né? Tá lá no núcleo e apenas ouvir, apenas fazer o seu trabalho. Mas ele não. Ele, apesar de conhecer, ele, apesar de saber de programação, ele se propõe, faz a implementação, ele vai aos colégios, ele participa das reuniões e ele dá ideias, tá? Então, estou extremamente satisfeito. Entendo, pessoal, que esse finalzinho, essas 2 semanas aqui, em virtude do... Duas não, né? Com um pouquinho mais, nós perdemos uma reunião, depois a outra meio deu algum problema. Não foi do jeito que eu queria, foi, eu diria, mais rápido do que nós nos planejamos. Nós, eu digo, o pessoal formador e o pessoal também das escolas, né? Parece que o tempo sumiu, né? Mais do que os outros anos, né? Faz tempo que a gente está no magistério, mas esse ano parece que foi muito mais dinâmico. Mas eu creio que a mensagem foi dada. Acho que a gente conheceu o HTML e o GitHub de diversas maneiras, né? Tanto pelo Sublime quanto pelo CodePen. Conhecemos um pouquinho de GitHub, tivemos algumas trocas de ideias, de informações, algo bem dinâmico, bem moderno, né? De CodeBase, de GitHub. Mas também voltamos ali na ferramenta que possibilita a gente dar um caminho para o nosso aluno. Nem todos vão para a área de programação, nem todos entenderam do jeito que o governo, do jeito que a CED queria, mas eu acho que nós, enquanto professores, enquanto professores de pensamento, a gente conseguiu dar esse norte. Então, assim, estou bastante feliz, a gente conseguiu ver as tags, conseguiu conhecer as ferramentas e as diversas formas. Tá bom? Então, de coração, muito obrigado mesmo. E agora nós vamos, então, dar início às... Deixa eu só fechar aqui, pessoal. Vamos dar início aqui às apresentações, tá? A professora Daniele já apresentou, o Marcel já apresentou, o Rômulo já apresentou. Então, fazendo a sequência aqui, o Daniel chegou primeiro, né? Não sei se você está apto, não conversamos nada, não combinamos sinal, tá? Mas o Daniel e depois o Benevenuto. Não, para mim tranquilo. Tá? Sintam-se à vontade aí. Aquilo que você fez, tá bom? Manda ver aí, Daniel. Na sequência, não sei se o Benevenuto, mas depois a gente conversa. Manda ver, Daniel. Coloquei num layout um pouco diferente da do Formadores, só. Que é apenas para mostrar parte dos resultados. Então, eu tive uma experiência num colégio, vou dizer assim, meio privilegiado, mas os horários e os laboratórios são um pouco melhor que os outros. Então, eu tive aí uma sequencial de 16 aulas aproximadamente para fazer a aplicação do projeto. Tive também computador em todos os horários, até porque eu, como sempre fui professor da sexta aula em pensamento computacional, eu sempre tinha à disposição um laboratório de informática. Então, nesse sentido, tem essa vantagem. Desvantagem, o colégio inteiro ele tem uma relação de desmotivação extremamente grande. Então, raros eles são da áreas exatas, alguns até se interessam pela área de programação, mas é um pouco difícil. Então, meu projeto ele era composto então de 16 aulas, era para aplicar conhecimentos, desenvolver um tema, não era apenas para programar, eu queria desenvolver um tema para eles relacionado com a resolução de um problema social ou um problema da comunidade deles. Então, saiu algumas coisas diferentes, algumas saíram totalmente do escopo, algumas ficaram dentro. Então, foram divididos em algumas etapas. A primeira etapa, a etapa de prototipação. Quem é da área sabe que a prototipação ela é para você desenhar em papel ou desenhar algum sistema, o que você vai fazer na página para você ter uma noção de onde as coisas devem ficar. Então, tive aí 2 aulas com eles só para fazer a prototipação em papel, onde eles desenharam todas as páginas que eu pedi para eles. Então, o que eles deveriam fazer? Eram 3 páginas, uma delas sobre o projeto social deles, a segunda página onde deveria ter uma página do auxílio à comunidade em si, então a primeira falando sobre o projeto, a segunda do auxílio e a terceira uma página de formulário. Então,
É claro que nunca sai do jeito que a gente quer, né? Então, tivemos algumas percas de aula, conexões de internet, professores que solicitaram também essa aula para usar o laboratório, mas pouca coisa. Segunda etapa teve aí a prototipação dentro de um programa chamado InVision. Então, feito num sistema próprio para prototipação online. Eu tenho 3 alunos autistas, inclusive esses alunos ficaram apenas nessa parte da prototipação. Então, o trabalho deles prototipado ficou insano de fantástico, né? Mas eles mesmos não programaram muito o site, não tiveram muita resistência para a programação do site. Infelizmente, o aluno que mais desenvolveu, assim, que é o aluno Andrei, ele quase toda aula ele esquecia a senha dele, e depois de 1 hora ele nem quis mais acessar, assim, ficou desmentindo e eu não consegui mais acessar o trabalho dele. Depois você vem Eu não aqui, tenho tá? foto desses trabalhos de Na reunião, prototipação. tá bom? A próxima etapa era para a fabricação do HTML da primeira página. Então, nós tivemos HTML e CSS no segundo trimestre inteiros, fizemos uma reformulação de uma página pré-pronta. Então, eles já tinham uma boa base de código, ou eu pensava que eles tinham uma boa base de código. Descobri nesse projeto que não era muito bem o caso. Então, até então eu estava simplesmente naquela área do Alura, junto com o projeto, vinculando nos dois, né? Tinha aquela cobrança da sede, daí tinha também, não, eu quero dar aula também. Então ficou toda aquela bagunça no segundo trimestre, mas eles pegaram uma partezinha, eu pensava. Então, 4 aulas, raras terminaram nessas 4 aulas, por mais que as páginas tenham ficado bem simples na parte do HTML. A maior parte deles demorou em torno de 5 aulas para finalizar essa parte. Então, alguns que estão mais adiantados começaram já a fazer os ajustes de fundo, ajuste de imagem e outros ajustes bem simples do CSS, uma vinculação de arquivos e tudo mais. A quarta etapa seria a formatação do site. Então, são 3 aulas que eu dei para eles formatarem simplesmente o site puro, CSS, e separar em colunas, colocar imagens, separar textos, todas aquelas coisas que a gente já conhece. A quinta etapa seria, então, colocar no nosso GitHub as páginas e passar o link. Ou, como eu disse, né, esse era o meu plano perfeito das 16 aulas, assim. A toda semana eu dava para eles os objetivos da semana, toda semana eu cobrava eles. Mas terceiro trimestre, a maior parte deles já estava passado na disciplina comigo, então a resistência deles para fazer essas páginas foi extremamente grande. Então, tenho aqui algumas das páginas lançadas no GitHub, algumas páginas prontas. Um aluno, acho que Gerson, entrou bem no finalzinho, então teve uma paginazinha só com título, uma lista e imagem. Ele veio de um colégio onde não tinha programação. Ô, Alicia. Outro projeto, esse aqui acho que da Annalise, acho que é. Então, fez um site da Copa do Mundo. Tinha outras imagens lá para baixo, um monte de texto e tudo mais. A razão social para eles era simplesmente colocar informações da Copa. Então, decidi permitir, senão eu acho que seria difícil extrair mais coisas. Esse aqui eu não lembro. Alex, mais. Fofoca News. Um grupo de um site de fofocas. Então, eles colocaram um monte de fofocas, ou de redes sociais, ou da comunidade. Então, não era exatamente esse o auxílio que eu queria, mas. Quero uma bolachinha, filho. Vem deu aqui. Para fazer. Esse daqui são 2 meninas que participaram em apenas 2 aulas, então alunas que são bem faltosas, fizeram literalmente só o escrito e quase que o escopo do projeto. Eu tive muitos alunos que, infelizmente, eles não colocaram os links no GitHub, por mais que o melhor dos trabalhos, ele tinha feito até coisa de tabela, tinha começado o formulário, e ele não postou no GitHub. Então eu acabei ficando sem essas imagens do site dele. Então, ao final, para ter uma pesquisa, uma opinião deles, fiz uma pequena pesquisa de satisfação. Agora tô em reunião. Então, em relação ao desempenho deles, em relação ao desempenho da disciplina, e praticamente tudo, e sugestões acerca da prática. Então, o desempenho deles, pouquíssimos colocaram que o desempenho foi 10, muitos colocaram 5 e 6, então um desempenho mediano. Muitos também colocaram um desempenho aqui bem abaixo da média. Então, são cerca de 30 alunos que contribuíram nesse formulário. O quanto que gostou do projeto? Aí, né? A maior parte deles gostou mais ou menos. Então, eu apertei bastante eles nesse projeto, eles devem ter ficado cansados já.
Tanto que muitos deles falam, professor, menos, né? Eu sou professor que cobra bastante, inclusive na química, que é a outra disciplina que eu leciono. Então, as opiniões sobre o que eles marcaram e algumas das partes que eles colocaram. Então, acho que deveria ser mais prático, mais fácil de entender, pois eu não entendi nada de código. Eu não sei o que eles querem dizer com prático, né? Porque fazer um site acho que é melhor do que ficar marcando X no papel, mas tudo bem. Acho que o que eles queriam mesmo era mexer no computador e entender mais de peças, entender de outras coisas que são relacionadas à computação, não simplesmente à programação em si. O primeiro trimestre, que foi a fabricação do jogo, assim, Sai daqui que eu tô trabalhando! Mais. Caralho! Não. Qual foi a sensação de lançar o primeiro site no GitHub? A maior parte das pessoas não sabiam o que dizer. Alguns gostaram bastante de ter lançado, mostraram para os pais. Some daqui. Alguns é totalmente indiferente. Dificuldades de fazer o código. A maior parte de dificuldades dificuldade maior foi para eles lembrarem dos códigos. Por mais que a gente tivesse usado quase todos os códigos no segundo trimestre, então para eles conseguirem lembrar os sites, lembrar o que eles faziam e conseguir combinar esses códigos, foi uma das partes mais difíceis. Eu fui adepto à prática de Culture Maker nesse último trimestre. Então, eu peguei todos os conteúdos que a gente tinha dado no segundo trimestre, então eles tinham uma lista dos códigos já e de como eles funcionavam mais ou menos, e eu falei, agora é com vocês, eu só vou orientar. Se vocês precisarem, procurem no site, vocês vão desenvolver sozinhos. Então, a maior resistência deles, acredito que foi por conta disso. Então, às vezes eu ia auxiliando, né, colocando os códigos em ordem para eles, e às vezes eles invertiam coisas, mas eles fizeram praticamente tudo sozinhos. Eu não estava auxiliando neles na hora da escrita. Então, a maior parte das vezes teve uma dificuldade gigante para lembrar esses códigos da escrita deles. Então, o que você gostaria que tivesse no projeto de pensamento computacional? Então, funcionamento de funções de aparelhos elétricos, algo que não fosse fazer site, criar jogos 2D, 3D, criar robô, aulas ar livre. Fantástico, né? Aula da sala para o professor explicar quais são os códigos que iremos usar para que fique mais fácil saber como utilizá-los. Nós tivemos cerca de 4 aulas só esse trimestre para isso, né? E acho que ela deve ter faltado todos eles. Algum tempo para curtir ao invés de só aula. Então, eles querem jogar e assistir ao invés de ter aula em alguns dias. Uma coisa bem, bem da hora, assim. Gosto muito dessa sinceridade dos estudantes. Contribuições não obrigatórias, o professor cobrar menos. Eu falei, né? Em química, eu acho que eu cobro mais até do que em pensamento computacional. Os projetos seriam feitos em grupos e até 2 pessoas ou só uma. Algumas aulas para a sala para explicar como funciona e como usar os códigos. Mais um que perdeu as aulas de explicação. Então, meu desenvolvimento acerca e comparação com os resultados. Então, eu, assim, sinceramente, me cobrando, achei que os resultados foram um pouco abaixo dos esperados, principalmente por serem 16 aulas que eu tive para desenvolver e também porque eles já sabiam usar ou pensei que eles já soubessem usar boa parte desses códigos. Então, a maior parte deles ficou se enrolando bastante para escrever, a todo momento tinha que ficar cobrando bastante, senão eles não iam desenvolvendo. Mas, ademais, gostei bastante de ter trabalhado com eles. Acho que eles fizeram até que um bom trabalho, visto que não era apenas desenvolver o site, tem também o tema do site. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Então, para mim, as próximas práticas docentes, eu tenho que tentar intercalar um pouquinho melhor essas partes de códigos e fazer mais passos a passos, ao invés de ficar cobrando e cobrando e cobrando apenas e deixando eles se virarem um pouco sozinhos. Vi que esse ano, em todas as minhas aulas, isso não foi 100% proveitoso. Então, acho que vou começar, que nem o Romulo, vou começar a usar um pouco mais o Kahoot, que eu uso mais em química, nunca usei em pensamento computacional, e começar a usar outras estratégias ao invés só de ficar nessa Culture Maker. Bom, é isso. Excelente, Daniel. Parabéns, cara. Muito bom mesmo. Seu trabalho é impecável, sua apresentação é perfeita, tá? Usa todos os recursos tecnológicos, utiliza bem o Canva, sabe de programação. E aí, de acordo com essa pesquisa, né, dos seus alunos, cara, o aluno ele sempre vai buscar aquilo que ele não tem. Então, se você desse uma aula muito tranquila e não cobrasse tanto, ele iria colocar ali, não, é muito tranquilo,
O Com professor é muito certeza. bonzinho. Inclusive, Então, após finalizado esse projeto, eu iniciei outro com eles, que já tinha passado todos os fechamentos praticamente, e eu comecei a fazer com eles o jogo da Copa. E eu não ensinei a fazer o jogo. Eu falei, vocês façam as regras, vocês façam um programa. Eu deixei eles nos Scratch e fui explicando o funcionamento da loja. E eles se saíram muito melhor. não, assim, de acordo com a pesquisa que você fez ali, você falou, eu acho que foi um pouquinho abaixo. Cara, eu acho que não. Eu acho que, comparando ali a parte de pensamento computacional, você foi excelente para os alunos, né? Não, não ficou abaixo de nada, não, porque você vê a página, você mostrou para eles o GitHub. Talvez eu acho que você se cobrou um pouquinho mais, talvez acho que você queria, né? Mas o trabalho impecável, os alunos criando, os alunos entrando no GitHub, os alunos mostrando as dificuldades. E é claro, os alunos só vão não lembrar dos códigos ou só vão reclamar se eles tentarem. E eles tentando é sinal que você mostrou para eles, tá? O seu trabalho é excelente, não há como questionar, não há como criticar, Daniel, tá? Então, como eu já te falei, tá? Eu te agradeço bastante, você é um profundo conhecedor, bastante feliz com você. Seu trabalho é excepcional. Eu vou deixar aqui, pessoal, vou começar com o professor Rômulo, tá? O Daniel é super gente boa também, tá aberto ali para alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão, tá? Não é bem o foco do nosso trabalho, mas como o Daniel é gente boa demais e um excelente conhecedor ali de programação, acho que ele não vai ficar chateado se a gente fizer alguma pergunta, fizer alguma contribuição, tudo bem? Então eu vou deixar primeiro com o Rômulo, tá? Rômulo, fica à vontade. Meus parabéns, professor, e eu vou complementar a tua fala, Miderson, né? Eu penso que nós superamos a expectativa, principalmente assim, porque eu também comecei me cobrando pra caramba, né? A mesma coisa ali. Tipo assim, a gente chega aquele conteúdo do RSO, né? Primeira aula, programar o jogo do Pong. Pelo amor de Deus, né? Aí, Em 2 aulas. né? Então, assim, bem fora do contexto. Eu acho assim, já passou essa nuvem preta aí dos caras querer que os estudantes tenham uma mentalidade de profissional, porque acho que agora eles caíram na real, né? E vamos ver agora para o ano que vem. As reclamações, as críticas de nós que estamos no chão da fábrica foram ouvidas. Vamos ver se realmente vai acontecer isso. Mas parabéns, professor, também. Muito bom trabalho. Obrigado. E acredito que como eu falei, volto a reafirmar. Eu acho que o objetivo foi alcançado, sim. Ótimo. Rômulo, só para falar um pouquinho mais daquilo que você disse, se a gente olhar no planejamento, o Scratch ele tinha 3 aulas, cara. A apresentação e mais 2. Porra, é um absurdo. Ninguém E os alunos consegue. adoraram o Scratch, né? Sim. Então, não, eles O adoraram, Scratch, mas, pô, 2 aulas? Não, cara, uma apresentação e. Não, o nível das é críticas é essa, impossível. assim, tipo, pro primeiro ano, um pouquinho de Scratch e já pular para uma linguagem de texto. Eu acho assim, calma, vamos com calma. Na primeira aula, eu O duvido se a roteiro. maioria de vocês Nossa, deixa eu não colocar. viu lá os alunos catando milha no teclado, já deu um desespero, Não, deu né? uma deprê. Não, então, é isso que eu estou dizendo. E nós questionamos, né, Romulo? Você lembra logo no comecinho, foi uma coisa que nós perguntamos para a equipe pedagógica da Lura. Nós falamos, olha, gente, mas tudo bem, o Scratch, os alunos vão gostar, mas 2 aulas, né? Porque era apresentação, né? Um acolhimento e 2 aulas no Scratch. Nós questionamos. Ele falou, não, é possível, porque é programação em bloco e tal. A gente sabe que não. A gente sabe que o processo é um pouco mais lento, é passo a passo, não é assim, né? E aí, quem sabe, para o ano que vem. Melhor que isso é só ter usado 4 aulas para desenvolver o mesmo jogo no JavaScript, né? Pois é. Eu não, eu só, Eu pulei. não vamos nem. Eu não dei JavaScript para eles, não tem como. Não, Não, sim, sem não. forçar, não adianta, não adianta. Eu acho que foi ainda aquele P5 lá, eu mudei aquela estratégia lá de fazer jogo do Pong, porque eles estavam se atrapalhando. Eu mandei eles desenhar a bandeira. Cara, eles adoraram. Mudei a estratégia. Ok. Janaína, você na sequência. Eu só ia complementar um pouquinho, falar que eu que sou fora da área, por exemplo,
Eu acho que esse ano foi um ano de superação mesmo, né? É como você falou, a gente pegou uma coisa nova, sem conhecimento, um grande desafio, e para quem já conhecia que era da área também é um desafio, porque quem tem conhecimento tem uma linguagem muito mais avançada do que o básico que o aluno precisa para compreender. Então, eu acho que hoje, aquele vídeo que a gente viu na aula passada foi bem a verdade que o Rômulo trouxe, né? O Rômulo não, foi o Marcel, né? Nós realmente somos vitoriosos, a Rômulo gente mesmo. conseguiu, foi o Rômulo, nós superamos muitos desafios esse ano. Nós saímos totalmente da nossa zona de conforto. Acho que não teve ninguém que não saiu de uma certa forma. E para os nossos alunos, querendo ou não, também foi um desafio, porque quando eles falavam em pensamento computacional, não dá para saber direito o que vinha na cabecinha deles, o que eles esperavam dessa disciplina. E aí eles começaram bem com o Scratch, que eu acho que era uma linguagem que eles estavam bem entusiasmados em ver. Aí, de repente, foi para o P5, eles desanimaram, não sabiam nem o que eles estavam fazendo. E depois melhorou um pouquinho. Mas. E antes disso, o GitHub também deu outra paulada, né? Foi Meu 2 Deus pauladas do céu! seguidas. Ele chegou no GitHub, olha, até eu fiquei assim, não, agora não vai dar certo. Como conseguir fazer os alunos chegarem a tanto, né? Mas eu acho que é um aprendizado, que eu acho que para o ano que vem, para os próximos, a única questão que eu vejo é que a gente precisaria ter um pouco mais de liberdade, porque a gente está muito preso às questões da SED. A SED está nos colocando uma coisa muito fechada e fazendo umas cobranças que são muito complicadas para a gente poder dar conta dentro de sala de aula. Não porque a gente não quer desenvolver um bom trabalho com o nosso aluno, mas porque a gente não pode ter a liberdade, o espaço para a gente adaptar o que a gente precisa. Porque falam numa adaptação, falam numa liberdade, mas depois vem uma cobrança fora daquilo. Então, fica muito complexo. Por exemplo, o professor trabalhou algumas semanas fora do laboratório. Eu tenho certeza que alguém foi lá cobrar dele porque os índices dele não estavam lá muito altos, né? Então, essas cobranças, elas atrapalham o nosso, elas estimulam e dão uma pressão na gente que a gente não precisaria. No fazem 2 meses já. Então, aí vem as cobranças em cima disso, e essas cobranças a gente não precisaria, porque nós estamos desenvolvendo um bom trabalho, mas a gente não tem tanta liberdade assim para fazer o que a gente acha que deve fazer, não fora daquilo que é proposto, mas o que a gente adaptar do jeito que a gente precisa. Só isso. Marcel? Olá, gente, boa tarde. Corroborando, então, a fala da Janaína, existem alguns problemas, às vezes, que justamente a divisão, a escola onde eu atuo com pensamento computacional, até possui lá 30 tablets para atender as 2 séries do novo ensino médio. Porém, acontece a divisão com as plataformas do Inglês Paraná, com a redação, então daí tem que dar uma quebrada no horário. Então, esses acertos estruturais dentro da nossa rotina é que tem que ser tem que ter essa compreensão assim que ocorre isso daí. E assim, voltando para aquilo que vocês estão falando do fazer a ponto o desenvolvimento do conhecimento, nós com os estudantes, e de vocês fazerem essa ponte com o pessoal da sede, mostrando que os professores então estão atuando, estão fazendo com que os estudantes desenvolvam da melhor forma possível o conhecimento de tecnologia. Então vocês fazem esse repasse daí, Miderson, que acredito que tem um acesso maior lá com o pessoal do Alura, e mostrando assim que, poxa, lá 2 aulas, o processo do ato de conhecer, ele demanda muito mais tempo. Ele é um processo que exige uma caminhada, que se exige um critério. Então, são pequenos passos que a gente considera grandes vitórias, então, no cotidiano escolar. Seria isso aí. Obrigado. Obrigado, professor Marcel. Obrigado, Rômulo. Obrigado, professora Janaína. Pessoal, a gente sempre comenta do mesmo jeito, né? Com a mesma conversa, eu sempre cobro isso, tá? De verdade, o Rômulo sabe, o Jean já ouviu. Quando a gente fala da liberdade, Janaína, eu já cansei de falar. Pessoal, os professores são excelentes, a Alura é boa, mas nós deveríamos ter domínio. Assim, eu já cansei de falar com a tutora
direto. Já falei para o próprio tutor da Alura, né, o Marcelo, que a gente conhece, e a resposta é só uma. Eu falei várias vezes com o Marcelo, pessoalmente, vi que ele não gostava dos meus comentários. Então, assim, Janaína, a resposta que eles dão, tá? Eu vou te falar, está sendo gravado, não estou exagerando. A resposta que eles dão. Eles falam, não, seria bacana. Só que se a gente desse essa liberdade, a grande maioria, só para você ver, não sei agora, eu não tenho os números agora desse último trimestre, mas até a metade do ano, até o findar ali do primeiro trimestre, a maioria dos professores de pensamento computacional, vejam, a maioria não tinha se inscrito no curso de formadores. E a grande maioria sequer tinha feito acesso à plataforma Alura. Vejam, dos professores de pensamento computacional. Então, não que eu esteja defendendo, tá, Janaína? Mas assim, você só imagina se deixa livre, porque mesmo dando material, mesmo dando suporte, até meados do ano, tá? A maioria dos professores de pensamento computacional não tinham nem acessado a Alura e também não tinham formador. Eles estavam dando aula do jeito deles. Então, assim, se torna uma coisa difícil, né? Então, volto a dizer, nós éramos 1.300 e pouco até meio do ano e tinha 340 professores que estavam participando do grupo de formador. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer isso que nós estamos fazendo, trabalhar, estudar, conhecer e cobrar, porque daí a gente pode falar, né? O que o Marcel falou, que a Janaína falou, que o Rômulo falou, o que eu falo, o que o Jean fala, o que o Alex fala, porque daí a gente fala, olha, peraí, eu vi lá na Alura, eu pisei na sala, eu vi com o formador, porque daí a gente tem argumento. Só que a grande maioria não faz isso. E aí como que a CED vai falar, pô, mas... E a gente ouve certos casos, sabe, assim, que eu até falei nas reuniões passadas, que eu vi, falo, puxa, tem gente que está ensinando, cara, olha, assim, tem gente que continua falando de digitação, nosso aluno não sabe digitar, no começo do ano deu aquele... Mas tem professor que está até agora ensinando digitação para os alunos. Por quê? Porque ele não fez o curso da Alura, ele não fez formador, ele não fez nada. Ele está porque é a única coisa que ele sabe. Então, é um pouco triste, é um pouco decepcionante, tá? Mas nós estamos fazendo o certo, né? Nós conhecemos e a gente pode brigar, tá? Agora, a grande maioria não faz isso. Desculpa, Rômulo, só para... Pode dizer. Não, eu que te atrapalhei. Na verdade, é a vez do professor, mas eu vou ser bem rápido. Mas é isso que eu sempre bati na tecla aqui desde o começo da formação. Né? Com todo respeito, né, a todo mundo, tinha que ter critério, né, para pegar a matéria. Pega ali o pessoal da área, depois, não tem, vamos pegar entendeu? Aí aconteceu o que aconteceu, né? Tá. Jean, vai devagar aí, pô, ninguém tá brigando não, Jean. Manda ver aí, Jean, tranquilo. De boa, também não brigo não. Tá aí o Vene que pode dizer. O Vene é um dos professores que eu atendo, viu, Miderson? O Vene Venuto? Volta e meia toda a escola dele. A escola dele é longe, rapaz do céu, dá um trabalho para chegar lá. Pensa no lugarzão perdido no meio do mato, rapaz. É a escola do Vene. Fica metade do tempo sem internet, é o caos, mas... chove todo dia aí, cara. Oi? E tem tempestade quase todas as nossas reuniões. Exato, mas o Vene é guerreiro. Não, ele é bom. Tá lá com a escola que mais fica sem internet com internet, mas está conseguindo fazer o trabalho bacana, desenvolvendo ali com a piazada. Mas, enfim, só para... Pensando um pouco nisso tudo que o pessoal está falando, aí eu concordo, o pessoal dessa turma não me conhece, né? Que eu sou da turma da sexta. Eu sou técnico pedagógico do Núcleo de Educação da área metropolitana norte de Curitiba. Eu atendo justamente o pensamento computacional, né? Dou suporte aí para os profs na plataforma Alura. E tô com o Miderson aí no Formadores desde o início do ano. Essa é a terceira jornada, né? E, cara, a gente reclama muito, a gente briga muito com o povo lá da sede para repensar, para né, trazer uma outra proposta tal. E isso que o Miderson falou é muito sério, assim, é uma das desculpas, digamos assim, né,
né, um dos argumentos que o pessoal usa. Nós, aqui na área metropolitana norte, a gente atende 114 escolas, né? Eu e mais um colega. Então, né, dá 50 e poucas escolas para cada um. E nós temos ao todo 128, se eu não me engano, 129 professores. Cara, desses 129, eu conheço 10 que tem formação específica. Formação em alguma coisa relacionada à programação. E aí fica aquela encrenca, né? Esses que têm formação são os que reclamam que está muito engessado, né? E os que não têm formação nenhuma são os que reclamam que não dão conta porque não estão conseguindo entender, porque não... E muitos deles sequer se inscreveram para formadores, né, Ederson? Isso é uma coisa assim que é complicado. Então a gente tem os dois lados da moeda, tem os dois extremos, né? Eu entendo o pessoal que é da área, porque eu estou acompanhando ali os cursos dentro da Alura e, poxa, podia ser muito diferente, podia ter muita outra coisa, né? Dava para fazer coisas bem mais bacanas, mas ao mesmo tempo a gente tem aqueles colegas que mal sabem o que estão fazendo, tendo assumido a aula de pensamento computacional. Concordo com vocês quando o Rômulo, por exemplo, fala que precisava ter um critério mais claro, né? Ao mesmo tempo, se você estabelece um critério um pouco mais rígido, você fica sem professor. Então, assim, é um andar na corda bamba, é uma dificuldade muito grande, assim, acompanhar né, esse processo aí nas escolas e auxiliar os profs dentro daquilo que a gente pode. Mas acho que a gente, como o Ederson falou, a gente está fazendo o certo. A gente está fazendo o certo. A gente veio atrás do formadores, né? A minha formação específica na área de HTML, da programação é HTML, né? A minha disciplina de concurso é arte, tem nada a ver com programação, mas a minha formação na área técnica de programação é no HTML e no PHP, né? Então a gente tem aí trabalhado bastante com os colegas ali para tentar auxiliar da melhor forma possível, mas é um processo bastante complicado, bastante difícil. E o que tem nos dado muito trabalho também é a troca de professores, né? A gente tem tido muita troca, e aí é começar o processo todo de novo, do zero. Mas enfim, é isso. Só para justificar um pouco, não querendo defender ninguém. Não. Acho que não é por aí. Não, certinho, Jean. Obrigado, tá? Como eu falei, Jean é da área, tá lá no núcleo e sempre dá apoio. E correto, pessoal, assim... Eu realmente fico um pouquinho frustrado, né? Como eu falei, eu deixei as aulas de matemática, eu estava bem confortável e comecei a aprender uma coisa que eu gosto. E como formador também, foi a prova, eu poderia pegar não, né? Mas eu poderia, sei lá, metodologias ativas, matemática, poderia fazer um tanto, mas eu falei, não, eu acho que eu consigo fazer e por isso eu vou me dedicar para isso, né? Não sou da área, mas eu me dedico atrás. Mas a gente vê, e às vezes professores da área, Jean, aí que é doído, você vê professor que é da área, ele pegou pensamento computacional, só que aí, para ele é muito cômodo, e ele dane-se a Alura, ele não quer seguir, ele reclama, e ele não tem um caminho, e aí fica o pensamento computacional sem sentido para o aluno. Veja, eu não estou defendendo que tem que fazer Scratch, GitHub, não, temos coisas, tem erros, mas tem que ter um norte, porque senão o professor da escola A vai ensinar Excel, o professor da escola B vai ensinar, sei lá, Python, o professor da escola C vai ensinar PHP. Aí que eu me refiro, né? Tem a questão do critério, como eu digo assim, novo ensino médio, você tem critério para projeto de vida, para matemática, e por que pensamento computacional não tem? Justamente, por exemplo, eu sou PSS, eu fiz PSS para programação. Por que não põe o pessoal da programação já que se inscreveu para isso, entendeu? Gente, eu sei que tem. Eu entendo você, Romulo, e concordo, né? O problema é que a primeira autonomia que foi dada aos diretores, né?
E aí teve muita gente que foi atrás do amigo que ficou sem aula, em vez de ir atrás do professor que tem, né, formação específica. E aí essa questão de seguir, sabe, Miderson, é bastante complicado, porque aí, assim, aí a gente pode falar com propriedade, porque somos todos professores, né? Nenhum de nós, na sua área de formação, faz o que bem entende, né? Todas as nossas disciplinas, seja ela matemática, seja ela português, arte, filosofia, história, seja lá o que for, tem um norte, né? Tem um conteúdo programático. Todas elas têm, né? E o mais triste, realmente, é ver os nossos colegas que são formados, que têm formação específica, que podem dar conta, que não querem seguir um conteúdo programático, que eles querem inventar a cabeça deles. Essa é a parte mais difícil, inclusive para a gente, como técnico, tentar chegar e conversar com esse professor. Né? Se você vai dar aula de matemática, você tem lá qual é o conteúdo programático de matemática que vem lá da BNCC, né? Para o primeiro ano do ensino médio, que é o nosso caso aqui, né? Mas que se fosse para o 8º ano, se fosse, né, para que série fosse. Eu sou professor de sociologia, eu tenho conteúdo programático de 1º, 2º, 3º ano, né? Eu na arte a mesma coisa, né? E de repente pensamento computacional, que é uma coisa nova, algumas pessoas parece que não querem que tenha um conteúdo programático, querem fazer o que der na cabeça. Não é assim. Disciplina nenhuma é assim, né? Sempre há algo a se seguir, há uma ementa, né? Há uma ementa a ser seguida, há uma lista de conteúdos programáticos a ser seguido. E não dá para você querer inventar, tirar da cabeça, tirar da cartola o que você vai fazer a cada aula, né? Então, a gente, claro, tem a nossa liberdade, né? Como profissional, tal, mas também não dá para querer fazer o que bem entende, o que tira da cabeça, né? Agora, que era necessário se ter critérios mais bem definidos, Rômulo, né? E isso certamente, isso seria o ideal. Vamos ver como que vai vir para o ano que vem. A gente reclamou muito. Assim, quando eu falo a gente, assim, são 32 núcleos, desses 32 núcleos deve ter uns 40 e qualquer coisa embaixadores, que eles chamam a gente, né? Não gosto desse termo, eu prefiro o técnico pedagógico, e todo mundo reclamou, simplesmente todos, né? Dos critérios da escolha, né? Do formato dos cursos na Alura, do que os cursos propõem, né? Então, o que nos prometem para o ano que vem é uma coisa diferente. A gente está esperando para ver o que vai dar. Mas tomara que venha uma coisa melhor diante de tudo aquilo que a gente falou. Vamos ver. Beleza. Obrigado, Jean. Obrigado, Rômulo, Janaína, o Marcel, tá bom? Daniel, parabéns, cara. Excelente. Seu trabalho é espetacular, tá bom? Parabéns mesmo. Seria o Benevenuto. Isso. Eu posso apresentar também o Benevenuto, se ele quiser, qualquer um. Então, já vamos fazer uma sequência aí, Benevenuto, depois o professor Alex, e depois... Janaína, falta você, né? Posso. Oi? Isso, pode ser. Aí pode ser, não tem problema não. Tá Ótimo, pronto. tá bom? Beleza, então, pessoal. Vamos lá. Está sem microfone, Benevenuto. Desculpe que eu não tinha ligado. Então, fazer uma breve apresentação, estava torcendo aí porque uma ansiedade, ontem a gente ficou o dia inteiro sem luz, sem energia, inclusive o turno da noite. Então, aqui é uma característica do local, cai árvore em cima da linha de transmissão, de internet, e assim vai, tá? Mas deixa eu apresentar o que a gente fez aqui. Então, eu vou pelo meu relato de implementação, depois eu vou mostrar a minha página aqui, só um pouquinho. A minha página não, a página dos meus alunos aqui.
Tá aparecendo aí a apresentação, né? Sim, tá certinho, Benevenuto. Tá bom. Então, o colégio aqui é o Colégio Estadual do Campo Nossa Senhora das Graças, né? Mais conhecido como o Colégio do Canelão. Foi escolhida uma turma do primeiro ano aqui, que é do nosso novo ensino médio. E aqui eu queria postar uma foto do colégio aqui para vocês verem como é que é. Ó. Não é um colégio, a gente reparte ele com o município. Não tem nada a ver com a matéria, mas como a gente fala um pouco das dificuldades, né? Então, aqui ela está inserida dentro de uma floresta mesmo, né? Então, o nome da região é Canelão, porque tinha muita canela em buia, né? Tinha, não, hoje é uma árvore já meio que rara, mas deu nome ao local aqui. A atividade, então, foi uma criação de uma página web, utilizando os códigos de marcação HTML, bem como o CSS para o acabamento da página. Como a turma escolhida foi a primeira série do ensino médio, a qual possui vários integrantes do Grêmio Estudantil, foi solicitada a criação de uma página inicial para o Grêmio. Não tinha o Grêmio aqui no colégio, e então, basicamente, duas turmas se dividiram e concorreram entre si na primeira disputa do Grêmio. E justamente a primeira série que eu leciono ali, o pensamento computacional, ganhou. E eles, né, sempre falaram em alguma mídia, falaram em rádio, online, usam o Instagram, mas então já como surgiu essa implantação, a gente conversou bastante e criar uma página para o Grêmio deles. Tá? Então, até eles já estão com o código, eles vão acertar com o diretor como é que eles vão, digamos assim, colocar isso na rede depois. Né? Essa é uma próxima etapa. Mas a primeira etapa foi a criação da página e eles vão dar sequência com ela, ampliar, atualizar, porque eu acho que foi um resultado bem positivo, uma coisa que eu acho que talvez eles estavam sonhando, mas não estavam, digamos assim, não era uma coisa assim, meio fácil para eles. Né? Os elementos, a página deveria conter de forma simples e editável, né? Ou seja, eles iam mexer, informações sobre o Grêmio, fotos, e principalmente algum local apropriado para as postagens de avisos. Dificuldades, né? Por tratar-se de uma turma com pouco acesso a computadores e à internet, as atividades foram orientadas diretamente pelo professor, ou seja, o que a gente viu de pensamento computacional, eu tinha começado até a fazer bastante código HTML, CSS com eles, mas daí houve digamos assim, a gente teve que fazer um direcionamento para o BI, no caso pelo Alura, perdão, por causa dos indicadores do BI. Então, a gente acabou dando bastante, digamos assim, orientação para o Alura, e daí o que acontece? Então, como a gente tem os acessos, né, meio que reparte a sala, eles vão fazendo as atividades dentro do Alura, e nesse tempo peguemos alguns alunos, né, que eram mais, digamos, tinham mais afinidade e eram do Grêmio, e fomos trabalhando nesse esqueleto, nesse projeto da página. Apesar da página conter elementos simples, muitos, inclusive, criados com a orientação do professor, foi atingido o objetivo proposto aos alunos, que era a sua aplicação e, principalmente, o caráter didático da atividade, que permitiu aos alunos compreender a resposta dada pelo terminal aos comandos por eles digitados. Então, no meu entendimento, eu acho que a diretriz do pensamento computacional não seria a informática, senão a gente estaria dando aula de Excel, Word, essas coisas, né? Digitação, que eles também nem sabem, né? Mas eu acho que a grande ideia do pensamento computacional é justamente eles terem essa noção do que o que eles programarem, o que eles indicarem, a máquina, né? No caso, o terminal vai executar. Então,
na página ali, eu acho que quando a gente está no comando, sim, eles se divertiram bastante, principalmente na parte de cores, né? Eu mostrei para eles as paletas de cores e ali para eles né, cada um tinha a sua cor preferida e eles colocavam o código e aquilo para ele dar a resposta na hora que eles atualizavam a página. Eu acho que foi, digamos assim, a grande satisfação deles aqui. Aqui a foto, né, do nosso pequeno... São 6 computadores que a gente tem aí, tá? Olha, eles foram mexendo nas paletas de cores, aí, daí a liberdade correu quente, né? Aqui eles... É todo o pessoal do Grêmio, tá? Que eles estavam trabalhando com o código em si. Só um segundinho, agora eu vou mostrar a página aqui. Então, tá aqui, ó, a nossa página HTML, foi feito HTML e CSS, não tem nada de JavaScript aqui no jogado. Então, o que acontece? Eles pediram, né, para colocar na página principal as informações, então eles queriam apresentar aqui no colégio, no dia dos jogos, os jogos da seleção, né, foi montado um telão aqui, e colocaram aqui os horários e tudo mais que ocorreram as partidas. Daí eles atualizaram, vencemos a Coreia, próximo jogo agora amanhã, né, 9/12 ao meio-dia. Vamos juntos torcer pelo Brasil. Então, a página de rosto é bem simples, né? Então, a única coisa assim, que a gente colocou a mais nisso aqui foi o menu aqui, participantes, né? Então, alguns elementos do Grêmio, tem mais gente, mas era esses que estavam participando mais das aulas. E eles vão ensinando os códigos quando correr do período aqui. Vamos voltar aqui. Fotos. Aqui é uma arte que a gente... É o fundo da escola aqui, né? Então, a gente fez uma arte que a gente já tinha aqui para decorar um pouquinho o local. Aqui colocamos alguns bichinhos aqui. E consultar aqui a parte o regimento escolar, certo? Aqui, parte de texto mesmo, cabeçalho, e o estatuto interno, tá? Da mesma forma. Quero ver, então, Então, pessoal, basicamente essa a minha apresentação aqui, tá? Algo bem simples, não tem nada de sofisticado, mas eu acho sim que valeu bastante pela experiência e é algo que ficou, porque eles já gostaram da página, vão se acertar com o diretor lá para achar um provedor, um host lá, né, para eles colocarem a página na internet. Porque aqui, engraçado, né, chega final do ano, os alunos, né, na maioria das escolas, fogem, né, aqui é o contrário, eles vêm por causa da internet. Eles querem atualizar o Facebook, Instagram, né, então, aqui é a fonte de internet deles, né. E para mim também valeu a pena, porque eu vou contar bem rapidamente o que aconteceu comigo esse ano, foi um ano meio difícil para mim. É a terceira turma que eu estou participando, né, mas as 2 primeiras eu tive que desistir. A minha mulher teve um AVC e eu tive que cuidar dela. Ou seja, eu não tinha tempo prático para fazer isso aqui, né? Então, até inclusive estou com a minha mãe agora para variar internada. Então, esse ano aqui não é um ano de dar muito saudade, mas aos trancos e barrancos a gente vai levando, né? E eu estou mudando de cidade, estou indo para Curitiba, então é meu último ano aqui também na Escola do Canelão. Foi um ano assim que eu não esperava de tanta mudança que aconteceu. Tá bom? Obrigado. E foi mais ou menos isso aí. Pô, Benevenuto, parabéns, cara. Pô, obrigado por você compartilhar. Pô, trabalho excelente, cara. Não tem nada de simples, não tem nada de... Não deixou aquém. Trabalho excepcional, cara. Com a dificuldade, com tudo que você viveu, e poucos computadores, e chuva, e uma escola, né, bem retirada. Não que isso seja um problema, né? Mas, puxa, quanto mais distante, é tudo mais difícil. A gente sabe, os recursos até chegar lá demoram mais. Cara, que trabalho espetacular, cara. Obrigado. Eu não tem nada de simples. É simples, assim, no conceito de programação, no conceito de HTML, mas que trabalho excelente, cara. Conseguir juntar, mostrar algo útil, trazer o pessoal para o Grêmio, né? Porque são eles que fazem, e aí jogar para a escola e tentar atualizar em tempo real.
faz com que o aluno se sinta junto, né? Então, ele vai ter essa preocupação, cara. Isso aí é mérito seu. Trabalho excepcional, cara. Parabéns. Obrigado, professor. Não, excepcional mesmo, cara. Uma coisa assim que você vê que os alunos gostaram, você vê que fez bem para eles. E a gente nota, do jeito que você fala, do jeito que você mostra, que os alunos possuíram isso, eles abraçaram a ideia. Tá? Isso é graças a você. A página é deles agora. Não, é deles, mas não, então o seu trabalho é extraordinário, excepcional, tá? Da mesma forma, pessoal, eu vou deixar em aberto aqui, tá? Alguma consideração, alguma pergunta, pode fazer para o Benevenuto, a gente boa demais também, creio que ele vai gostar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, fique à vontade, eu vou deixar um segundinho. Jean, pode dizer? Vene, Oi. Postei ali no chat o nome de um provedor de hospedagem gratuita, tá? Ah, tá. Conversa lá com o Lucas, fala para ele que esse é de graça. Dá para hospedar o trabalho da piazada lá. Tá bom, obrigado. Mais alguém, pessoal? Não tem nada de simples, né? Muito bom o trabalho. Não, espetacular, cara. Excelente. Muito bom mesmo, tá? E aí eles estão Bom, tem mais um tempo lá, hospeda lá e mantém atualizado. Terminou a Copa, faz do Campeonato Brasileiro, faz o Paranaense, né, Jean? Manda ver, pô. Faz da segunda também pro Jean aí, alguma coisa. Só deixa o Atlético Paranaense de fora, viu? Beleza. Pessoal, então, parabéns, Benevenuto. Trabalho extraordinário, cara. Muito bom mesmo, tá? Professor Alex, pode ser? Manda ver, e depois a Janaína. Bom, vamos lá. Não sei se vocês estão vendo. Tá aparecendo? Estamos sim, certinho. Opa, então beleza. Então, a minha apresentação, vou começar desde o começo, como é que foi esse ano. Esse ano eu peguei no final de março essa matéria, um outro professor que acabou desistindo, porque não estava entendendo nada, e eu só tenho essa matéria nesse colégio. Na verdade, esse colégio também é um colégio novo, que ele foi criado para poder ter na cidade o colégio militar. Então, para poder ter o colégio militar, criar esse colégio novo, ele não tinha computador, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Então, é o primeiro ano do colégio, não tem outro segundo grau. E eu caí de paraquedas, na verdade, nessa disciplina. Também não tinha muita noção do que estava sendo necessário ser implementado, não sabia de nada. E beleza, entrou em março, cheguei lá, não tinha computador. Não tendo computador, tive que passar um pouco de conhecimento sobre linguagem de programação, tipo a parte lógica, sobre pixel. Pesquisei bastante coisa na internet, tive que trabalhar coisas que não tem nada a ver com a grade curricular. Os computadores foram liberados quase na metade do segundo trimestre, e a partir dali eu comecei a usar o Alura. Foi umas 4 aulas mais ou menos para conseguir o acesso de todos os alunos, porque estavam bloqueados, porque eles não tinham acessado no começo do ano. Então, acabaram sendo bloqueado o acesso dos alunos no Alura. Durante esse período que não tinha acesso, eu acabei apresentando o computador, que eles não conheciam nem computador, a maioria nunca tinha mexido. Então, eu acabei apresentando o computador, ensinando eles a mexer, ensinando eles a navegar. E legal que no Facebook e no YouTube eles foram ninja, aprenderam rapidão. Hein? Mas o resto já não é tão simples. Daí, quando liberou o acesso do Alura, começou o Scratch. Já estava passada a metade do segundo trimestre. Como eu estava atrasado, eu falei, então vou ter que me dedicar para eles aprenderem mais. Em 2 aulas não teria como passar tudo antes de informação.
e eu acabei deixando eles conseguirem terminar o programa, fazer até assim mesmo. A partir do momento que eles terminaram, eu passei para o PS5. Então, quando eu comecei no HTML5, já estava na terceira ou quarta aula desse trimestre. Já fazia tempo que tinha começado. Então, eles estão bem atrasados, uma turma bem atrasada. A gente teve bastante feriado durante o ano, que eu peguei na quinta-feira, teve bastante recesso. Então, eles tiveram muita pouca aula. Se for ver, metade das aulas de uma turma normal, no computador, né? E, em relação ao que eles estavam, analisei onde que eles estavam em relação à informação, estava na segunda, a maioria começando a segunda parte do Alura ali, do HTML, e esperei ao máximo possível para eles ter um entendimento bom. Daí que eu comecei a implementar, consegui fazer só em 2 aulas, não teve mais como, porque eu tive que ir para Foz do Iguaçu no evento de robótica, e essa semana teve um evento no colégio, que era para eles terminar a página, não conseguiram, não teve, daí teve um negócio no colégio lá, eles foram para um bosque lá, uma programação diferente, a diretora acabou fazendo e eles acabaram não tendo como fazer essa finalização da página. Beleza? Então, meu nome é Alex Rodrigo, formador é o Miderson, meu colégio é Dilma, em Catanduvas, Paraná. Também tive problema de luz, tive problema com internet, muitos dias sem internet também. Complicado esse colégio. Então, qual que era o objetivo? Fixar o que foi aprendido na plataforma Alura, no curso de HTML e CSS3, parte 1 e 2. Os alunos transformaram a página que eles haviam feito, então eles pegaram a página, que não tinha como ele cobrar código, conhecimento sobre código, eles não tinha muito sobre isso, ainda mais quando mudou do Scratch para a parte de escrever ali, eles não gostaram muito, a maioria acabou nem querendo prestar atenção, nem tentar fazer, você tinha que ficar cobrando para eles fazerem, eles não tinham vontade, porque eles não conseguiam visualizar o que você estava fazendo, era um monte de linha copiando, e mesmo que aparecia a página eles iam olhando, mas para eles se tornava chato, então não teve uma adesão igual teve no Scratch, igual teve na parte ali de blocos, ali, que foi bem mais, uma participação bem maior. E então era transformar a parte da página que eles criaram no Alura, que é aquela barbearia, numa página, deixei aberto para eles criar o que eles quisessem, uma página fictícia pessoal. Então, aqui eles pegaram a página inicial, a página que eles, até onde que eles tinham conseguido fazer já, Alicia! Do Alura. Alicia! Barbearia, tinha uns que tinham colocado 2 fotos, tinha uns Alicia! que tinham colocado uma foto só. Então, cada um pegou o que já tinha feito e pediu para alterar. A partir daí que eles começaram a alterar, eu vi que eles começaram a gostar mais, que eles começaram a se interessar. Eles viram que era uma coisa que era eles que estavam fazendo, por mais que era só alterando algumas informações, mas era uma coisa que era deles, era uma coisa pessoal deles, uma coisa que eles estavam vendo que não era uma coisa copiada. O Alura, ele querendo ou não, a plataforma, ela é muito enrolada, pelo que eu assisti, que eu participei, o professor lhe explica uma coisa, de repente ele fala que aquilo não é aquilo, tem que ser outra coisa, e fica uma coisa muito cansativa, daí eles aceleram o vídeo, não assiste tudo, não entende, e ficou uma coisa bem complicada. Daí você tinha que ficar explicando novamente, e a sala é uma sala até grande, tinha mais de 20 alunos. Nesse dia que eu implantei, tinha poucos alunos, que agora no final do ano tem bem poucos participando, na verdade. Mas fomos fazendo do jeito que podia, né? Então, a criação da página Então, uma observação, a maioria estava recém no começo do segundo parte, tinha uns que estavam finalizando a primeira parte do curso do Alura ainda. Beleza. Então, aqui é a nossa sala de informática lá. Não gostei desse design, porque quando você está de um lado, ajudando o pessoal de um lado, o pessoal do outro lado começa a jogar ou começa a assistir no YouTube. Daí, quando você vai para o outro lado, o pessoal daqui fica jogando ou acessando o YouTube. Então, esse modelo de sala, eu conversei com a diretora e agora não tinha como mudar durante o ano ali, que não tinha como, mas vamos pensar para o ano que vem mudar esse formato de sala. Não é um formato eficiente, você não consegue acompanhar o que os alunos estão fazendo,
e como você está de um lado, ele está vendo que você não está olhando, então eles acabam se prevalecendo mesmo. Daí tem 2, 3 que acabam se empenhando e cobrando, pedindo, perguntando bastante, você acaba acompanhando, e os outros se prevalece que você está ajudando aquele, e você prevalece e começa a jogar e assistir vídeo, e você fica meio sem poder acompanhar o que os outros estão fazendo. Mas essa foi a implementação, foi tipo eles implementando o que foi pedido em aula. Os alunos são do primeiro A, durante a aula de pensamento computacional, eles tiveram 2 aulas para realizar só esse trabalho. Seria a terceira aula e a quarta. E ocorreu um pequeno problema ainda, apesar de tudo. E como esses computadores entram como convidado, que foi instruído pelo colégio para entrar como convidado, não deram senha, não deram nada, quando, mesmo salvando o computador, toda essa informação, se ele ficar muito tempo parado e você voltar nele, geralmente ele invernou, ele voltou para a página, ele deslogou. Quando ele deslogou, a maioria dos computadores, do pessoal que tinha feito alguma coisa, acabou perdendo tudo, tiveram que começar novamente. Ao final de cada aula, eles salvam esse programa e eles enviam por e-mail para eles, que eu pedi pendrive, até hoje ninguém apareceu com pendrive. Então, eu tive que acabar trabalhando desse tipo. Mas mesmo assim, ainda teve alguns alunos que começaram a gostar e fizeram. Ainda não foi essas fotos que eu estou passando para vocês, ainda não foi a foto acabada. Quando acabou a aula, esse aluno aqui já tinha colocado mais coisa na página. Até essa semana eu ia acabar pegando o resto da página dele, mas não tive como, porque daí acabou não tendo aula e ele nem veio na aula hoje. Até hoje a aula com eles era hoje, na verdade. Mas até onde que ele fez ali, que eu consegui tirar foto, era essa aqui. Ele estava fazendo uma página para Limes. Eu ia ajudar nessa aula eles fazer link para linkar vídeo e coisa errada. Mas não deu tempo. 2 alunas começaram a fazer sobre loja de modas, eles estavam mudando as fotos, mudando a parte escrita. Teve um aluno que fez sobre política, acabei não colocando as fotos, sobre caso que o tema é meio complicado. E teve alguns alunos que ficou só no começo, então não teve muita fundamentação. Tem outros que escolheram também loja, teve alguns alunos que escolheram jogos, aqueles 2 lá ali atrás, ali então a parte de trás ali. E muitos, quando voltaram para a sala, muitos não, alguns, e tinham perdido tudo, acabaram desistindo e resolveram não fazer mais nada. Então, a maioria conseguiu entender e fazer o que foi proposto. Alguns alunos fizeram bem, pouco, fizeram quase nada. Alguns não se esforçaram e outros ainda têm bastante dificuldade. Tem alguns alunos ali que eles têm bastante dificuldade em aprendizagem. Você tem que ficar em cima deles, tem que ficar explicando, você tem que ficar ajudando. E como nessa aula não deu tempo de eu ficar individual, fazer aquele trabalho tão individual, tive que ficar acompanhando mais todo mundo. Então, esses alunos acabaram ficando um pouquinho para trás. Nessa aula que seria implementada essa semana, não foi possível fazer, por causa que a diretora criou um evento essa semana, nem foi agendado, foi uma coisa na hora. E foi um trabalho foi muito bom trabalhar com essa disciplina, apesar das várias dificuldades encontradas durante o percurso, foi um aprendizado e uma satisfação fazer parte dessa inovação que está acontecendo no ensino do Brasil. Na verdade, é uma coisa nova no ensino brasileiro. Uma coisa, até para mim, eu sou engenheiro de automação, mas a parte de web eu não entendo muita coisa. A parte ali do Scratch, alguma coisa ali, a linguagem é parecida. Mas já a parte de programação tem alguns códigos que são parecidos, mas a maioria é totalmente diferente. Você tem a noção básica, mas a linguagem, querendo ou não, é diferente. Então, aprendi bastante nessa jornada e foi muito bom trabalhar, muito bom fazer esse curso também. Tem só agradecer. Meu trabalho ficou bem simples, que eu não tive como exigir mais dos alunos, e seria isso. Show, muito bom, Alex. Não tem nada de simplicidade não, cara. Puxa,
Você pega a turma, o colégio novo, não tem parâmetro e você vai para frente, vai para cima, mostrando. Não tem nada de simples não, cara. Quero te dar os parabéns, tá? E dizer, tem um monte, o que nós estávamos falando, né? Vou pegar um gancho que a gente estava falando no começo, após a apresentação do Daniel. A gente estava falando, tem professor que não se preocupa, e aí você mesmo, colégio novo, a diversidade, não ter parâmetro, o outro professor saiu, e aí você vai pegando aquilo que deve ser feito, não, né, os alunos não tinham feito, mas você conseguiu fazer um pouquinho da Lura, conseguiu fazer o HTML, conseguiu mostrar para eles o caminho. Essa é a ideia. E veja só que interessante, né? Como você tem uma base, como você tem conhecimento, se fosse um outro professor, o que você iria fazer? Cara, seria muito fácil você colocar um outro caminho para eles, uma coisa que você domina, né? Montar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas não. Você teve uma preocupação, opa, o que é pensamento computacional? O que está na grade? O que eu posso fazer? E aí você trouxe ele. Um trabalho extraordinário, excepcional, tá? Com as dificuldades. Quero te dar os parabéns, quero te agradecer por você estar aqui com a gente, tá? E que a gente continue, tá? Então, parabéns, trabalho excepcional. Da mesma forma, pessoal, vou deixar aqui em aberto, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, o professor Alex aí também, gente boa, não teremos problemas. Daniele? Oi, eu queria só acrescentar, no caso que ele falou ali do layout da sala, que eu tive o mesmo problema, nossa, ficava nem maluca. Mas aí nós sugerimos para o diretor que ele mudasse o layout, ele acatou, onde os alunos eles ficam do rosto virado para a parede, onde tem lá o ventilador, e a gente consegue enxergar todos os computadores. Então, os computadores a gente fica de frente para o quadro. E aí o diretor colocou também um multimídia que desce do teto para projetar o que a gente faz na parede. Só que essa parte não deu certo, porque não chegou a terminar. Mas já é uma coisa. Acho que é uma sugestão, de repente, no próximo ano, né? Pelo menos a gente está atendendo o que eles estão fazendo. O formato mais utilizado aí, não sei, né? Tem vários, mas pelo que eu vejo, o formato que mais tem dado certo é o formato de U, né? Porque fica o centro vago. Mas é claro que existem algumas situações que não dá, né? Às vezes é porque está na parede, às vezes não dá porque a fiação já é feito no meio. Então, assim, mas um dos formatos que mais, né, tem dado certo é esse aí, porque fica no formato de U, né, e o centro fica vago. Você fica andando, acho que você vê a frente. o formato que dá mais certo é quando os alunos têm interesse. Tô dizendo do layout, não, assim, sim. Daí eles não ficam mudando de tela, né? Quem realmente tem interesse não muda de tela. Não muda. Quando os alunos, né, têm um interesse, realmente, você pode deixar ele, você pode até sair da sala e falar, vai lá, mas enfim, tem várias sugestões. Tá bom? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração aí para o professor Alex? Eu estou sentindo falta dos efeitos especiais do nosso amigo Marcel aí. O Marcel hoje não fez nenhum file aí. Beleza? File. Tranquilo. Alex, obrigado, tá? Parabéns, excelente, show de bola, tá? Então, você mostrou certinho, colocou o que aconteceu, né? O colégio novo, os computadores chegaram bem depois, outro professor, e aí você mesmo assim, né? Dominando, organizando. Parabéns, tá? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil mesmo. Tá? Show, parabéns. Muito obrigado. Janaína, podemos? Jean, depois a gente bate um papinho, tá? No seu caso é um pouquinho, né, diferente, e aí pelo tempo também, creio que não vai dar tempo, tá? Depois a gente bate o papinho. Espera aí que eu compartilhei errado. Deixa eu começar de novo. Tranquilo. Mas eu já vou falando, tá? Eu trabalho em Foz do Iguaçu. Meu colégio é o Colégio Estadual Dom Pedro II. Eu tenho, assim, algumas características que eu considero um pouco, que eu posso dizer que é até um pouco privilegiado, né? Porque a escola, a diretora, quando foi me convidar no começo do ano, ela já pensou em me convidar justamente porque eu já tinha trabalhado no antigo CRTE, NTE, tudo antigamente, e ela achou que eu dominava bem essa área.
Mal sabia ela que eu não sabia nem o que era, da onde começava assim, a parte de programação, né? Mas eu gostei bastante de ter aceitado esse desafio, igual eu já falei, foi um desafio para mim, mas foi um desafio, acho que eu mais aprendi do que os alunos. Os alunos da minha escola, ela fica num bairro afastado do centro, mas ao mesmo tempo os alunos se sentem, eles são privilegiados, porque a maioria tem uma boa estrutura familiar, eles vêm de um conhecimento um pouco tecnológico, alguns já tinham feito, poucos, mas já tinham feito cursos de programação, mas, ao mesmo tempo, isso também foi uma barreira, porque eles achavam que sabiam tudo, que não precisavam daquela disciplina, que aquilo para eles não era nada. Quando a gente começou o Scratch, eles gostaram. Eu leciono, na minha escola, eu lecionava matemática, né, e ciências, e aí depois que eu fui lá para a parte de pensamento computacional. Mas aí eles começaram na parte de Scratch, eles gostaram bastante por conta da cor, da visualização. Quando a gente foi para o Java, eles odiaram, porque aí eles não compreendiam, e ali foi o momento que eles desanimaram, porque no Scratch a gente ainda trabalhava um pouco, eu pegava as aulas do Alura, eu assistia, ia lá, fazia junto com eles. Aí depois veio que eles tinham que seguir o Alura certinho por conta de toda aquela questão do BI. Então, aí, quando a gente começou, eles começaram a não gostar mais, não ter tanto envolvimento, porque eles não entendiam, eles passavam correndo, eles copiavam no final, ou seja, eles perderam muito da motivação da disciplina, não só pela dificuldade da linguagem, mas também pela metodologia. Depois, quando nós começamos a construção da página, eu comecei a mexer um pouco na estratégia, que aí eu comecei a mudar. E eu fazia a mesma coisa do começo, eu assistia às aulas com eles, né? E aí, junto com as aulas, eu passava para eles o que tinha, a gente conversava sobre quais eram as tags, o que era, o que elas significavam, a gente fazia vários testes, que é essa dificuldade que eu coloco assim, na relação do Alura, que a gente precisava de mais tempo dentro das aulas do Alura para a gente poder fazer aquilo. Que o material é muito bom, e eu sou muito grata pelo material que eles proporcionaram, pelos cursos que eles proporcionaram, mas a gente precisa de mais tempo. Não dá para ter o tempo exato do aluno assistir o vídeo e desenvolver a atividade. Aquilo precisava mais ou menos ser um complemento dentro do nosso trabalho. A gente faz aquilo que está sendo proposto dentro do Alura, que foi essa estratégia que eu acabei, a metodologia que eu acabei adotando para o desenvolvimento da atividade. Então, eu assistia a aula, eu desenvolvia a aula com o meu aluno, eles assistiam no final, aqueles que se sentiam interessados assistiam no final a aula, também respondiam às atividades do Alura, e aí eles foram compreendendo um pouco mais aquilo que era trabalhado nos vídeos, ou às vezes a gente fazia o inverso, eles assistiam a aula e depois a gente desenvolvia os códigos juntos, porque dava tempo da gente eu colocá-los para refletir sobre cada uma daquelas tags. Então, nós trabalhávamos na questão quando foi a cor, eu fiz a mesma coisa que um dos professores que falou hoje, eu deixei para que eles escolhessem, porque eu mostrei para eles onde tinha cor, eu dei o tempo para eles, eu orientei como utilizar aquela tag, aquelas informações. Quando entrava nos inblock, que a gente viu todas as tags, eu dei tempo para eles mexerem e manipularem. Então, eles gostaram muito mais do que nós estávamos fazendo, porque eles não estavam só vendo, eles estavam também manipulando as informações e manipulando tudo aquilo que a gente estava trabalhando. Uma outra questão que eu gostei muito do que nós tínhamos, que a gente viu aqui dentro do curso, inclusive, é que nós tínhamos instalado nos nossos computadores o Atom. E nós não precisávamos ficar o tempo todo à mercê da internet. Teve um dia que eu não tinha internet na escola, nós ficamos praticamente uma semana sem internet. E mesmo assim, a aula não foi prejudicada, porque a gente trabalhou questões offline, né, que na questão que precisava de figura, eles viram também que dava para trabalhar sem o recurso da internet, e a aula desenvolveu e transcorreu bem.
Então, essa foi uma outra questão que eu gostei bastante. Enquanto que quando a gente fica dependente do GitHub ou só das questões relacionadas ao uso da internet, a gente também tem que ter um plano B, C, D, E, F, G, e a gente não sabe nem se vai dar certo no final. Né? Então, aqui eu trouxe uma imagem do laboratório. Nosso laboratório ele ainda é formado pelos NET. Nós não temos espaço para colocar em U, passo pela mesma dificuldade do professor. Você tem que ficar em cima olhando, mas também eles fogem, né? Isso é normal. Muitos alunos gostaram muito da aula de pensamento, tanto que a aula de pensamento já foi um incentivo para eles, depois, na hora deles fazerem as escolhas de qual itinerário para o segundo ano, acabaram já tendendo para a área de matemática e ciências da natureza, justamente pela questão da programação. Só que eu volto a falar, eu acho que tem que ser um pouco mais leve para que o aluno se interesse mais, porque eu também tive alunos que eu via que eles eram muito da área de exatas, mas eles acabaram tendendo para a área de ciências humanas, justamente porque eles não gostavam da parte do Java. Né? Então, aí a gente também tem que repensar essa questão, mas é uma escolha, é uma opção deles. O laboratório, assim como a Daniela estava falando, a gente tem também um data show. A escola disponibilizou para mim um computador, então eu vou fazendo no computador, eles vão assistindo no data show, que é um recurso que eu acho fundamental e que auxilia muito e deixa o trabalho da gente bem legal. Depois, no final, nós desenvolvemos todo o primeiro curso, né, das questões iniciais, da página inicial. E depois eu comecei também a desenvolver com os alunos o segundo curso e deixei que eles construíssem daí a página deles. Aqui eu trouxe uma página, eu só trouxe aqui uma apresentação da página, bem pequena, que eu esqueci, inclusive, de apresentar, mas eu trouxe o início e essa página realmente dessa aluna me surpreendeu, porque ela foi além daquilo que a gente estava trabalhando. Porque como era um pouco lento, às vezes, já no final do ano, os alunos desmotivados, ela pegava o que a gente aprendia, ela fazia o que a gente estava orientando, e ela ia lá e fazia mais o que ela estava orientando. Então, a página dela assim, ficou muito bonita e ficou bem interessante. Mas eu gostei bastante, eu sou muito grata, Miderson, por você ter me aguentado os 3 cursos. Te agradeço muito de coração por tudo, ajudou muito. Tudo que você falou, eu aproveitei muito. E eu sou muito grata pela oportunidade. Eu acho que assim o curso de formadores ele foi essencial para mim, que não conhecia nada de programação, para ajudar durante esse ano e para fazer o trabalho não só ser mais simples, como também ser mais prazeroso. Muito obrigada por tudo. É isso. Show, Janaína. Eu que agradeço, Janaína. Eu que agradeço você tá com a gente aí desde o início. Já disse, o seu trabalho é excelente. Já falei que eu sou seu fã, que a maneira com que você faz, a capacidade, e sempre aprendendo, sempre procurando, sempre buscando. Do jeito que você apresenta, a gente percebe a professora Janaína, né? A gente está aqui vendo sua apresentação, a gente vê, não, essa é a professora Janaína, ela pega, ela aprende, ela sofre, ela estuda e depois ela vai ensinar do jeito dela, passo a passo. Silêncio, tá errado, eu tô aqui me sentindo, tô ouvindo a professora Janaína falar. Então, parabéns, sua didática, sua metodologia, e é exatamente isso, Janaína, tá? Assina embaixo naquilo que você falou. Nós, sim, deveríamos ter uma liberdade maior para fazer isso que você falou, entendeu? Eu aprendo, eu vejo o conteúdo e depois a professora Janaína, vou dar a minha aula do jeito que eu quero. É isso que deveria ser assim, né? Mas volto a dizer que se todos fizessem isso que nós estamos fazendo, né? Conheço, eu pisei, tá errado, não dá certo. Mas temos alguns problemas, tá? A questão é essa, né? Nós fazemos, mas os outros não. Então, também é compreensível o outro lado dessa força, né? Tem que haver uma forma de saber e de verificar. Eu entendo isso. Mas a gente faz o que pode. E a gente vai continuar fazendo com bastante carinho, bastante amor. E é isso que eu estou dizendo. É visível a maneira com que você dá aula, a sua preocupação, a maneira com que você passa para os alunos, repassa para os alunos. Então, olha, não é assim, faz.
visível a professora Janaína, tá? Então, seu trabalho é excelente mesmo, Janaína. Eu que agradeço por você ter ficado e não sei como vai ser o ano que vem, mas eu acho que eu vou continuar com o pensamento computacional, mas agora tem outras vertentes, está muito claro, tá? Mas faço questão que você continue, se der certo, tá? Eu vou deixar em aberto aqui, pessoal, para a gente bater um papinho, tá? Quem tiver alguma pergunta, algum elogio, alguma até crítica, quiser bater um papinho, a professora Janaína é super simpática, super professora, não vai brigar com a gente, tá? Então, o Marcel vai começar aí, depois sintam-se à vontade para perguntar, fazer uma crítica, uma sugestão, tirar alguma dúvida, tá bom? Marcel, manda ver. É sobre a ideia que eu já havia registrado. Então, 2023, Miderson, você continua como formador, o programa Formadores em Ação ainda vai ser dado continuidade, e a ideia assim, de fio condutor, então, para as novas linguagens ali, o Python, o Java, vai ser feito já pode mais ou menos revelar isso, um pouquinho disso para nós aqui, Miderson? Bom, eu vou falar aquilo que eu ouvi, né, por enquanto nas entrelinhas, depois se eu cometer alguma gafe aí, o Jean e o Rômulo me corrijam, tá? A princípio, Marcel, vai continuar, mas vai continuar com alguns itinerários ou vertentes, né? Então, a princípio, talvez tenha alguma mudança, haverá pensamento computacional nivelamento, né? Talvez troque o nome, mas que seria como se fosse hoje o pensamento computacional /2023, né? Que não é o que nós estamos fazendo. Vai ter pensamento computacional em ensino fundamental, que vai ser como é hoje ali a programação em ensino fundamental, que começa com o Scratch, e depois vai falar um pouquinho, não sei se entra em HTML, mas enfim, pensamento computacional em ensino fundamental, tá? Então, vai ter pensamento computacional nivelamento, pensamento computacional em ensino fundamental, programação em ensino médio. Esse que nós estamos fazendo vai ser uma continuidade disso que nós estamos fazendo. E assim, vai até a própria ideia para fazer inscrição daí então, já. não, mas depois vai estar tudo esclarecido, tá? Eu estou falando meio extraoficial, tá? Então, e vai ter o pensamento computacional e programação, que é basicamente... Ô, Janaína, fica à vontade, tá? Obrigado. Que é... Depois eu te dou o feedback. Que seria como uma continuação disso aqui, então vamos retomar HTML, CSS e continuar. E vamos ter o itinerário de pensamento, não é bem esse nome, é programação e um outro nome, que vai ser basicamente para quem vai estar no segundo ano do ensino médio. Basicamente é isso, possivelmente, mas isso aí vai estar no técnico, né, Rômulo? Esse... Deixa eu só ver aqui o que o Rômulo falou. Então, esse de programação de jogos digitais... Não, mas esse de programação, Rômulo, vai estar no técnico, né? No formador, já está no itinerário? Não sei dizer se já está oficialmente, tá? Eu vi. Eu não sei se isso é oficial, né? Isso aí eu peguei de um formador aí. Não, então, assim, vai ter algumas especulações, mas basicamente, tá? Não sei se o Jean também, se quiser, Jean depois fala. Mas basicamente nós vamos ter 4, pelo que eu sei, 4. Programação, nivelamento, programação e pensamento computacional em ensino fundamental, programação e pensamento computacional em ensino médio, que daí vai ser a continuação disso que nós estamos fazendo. Continuação não, vai ser um incremento disso que nós estamos fazendo, HTML, CSS, vamos fortalecer isso. E vai ter o outro itinerário, que eu esqueci o nome, que vai ser do itinerário formativo, que vai ser uma mistura disso com a disciplina que vai ter no segundo ano. Tá? Então, isso é que eu estou sabendo... Deve ser desenvolvimento de sistemas, então. Porque eles pretendem entrar com JavaScript. Né? Então, eu não sei bem o nome, mas basicamente é isso. Tá? Então, vão ter quatro vertentes, tá, Marcel? É isso que eu estou sabendo em off. Jean, se quiser dizer... Miderson, me ouvem? Opa, sim. Tá. Não, na verdade, nem para a gente está tão claro assim ainda o que vai ser. Né? A secretaria ainda não liberou exatamente o que eles pretendem. O que a gente sabe é que vai se estender a ideia do pensamento computacional para o 8º e para o 9º ano,
né, naquela linha da programação ensino fundamental, tanto que o programa EduTech de ampliação de jornada ele vai ficar basicamente só para sexto e sétimo, né? Oitavo e nono ano já vão ter isso no currículo, na grade, né, como disciplina obrigatória. Continua do primeiro ano, pensamento computacional do primeiro ano, mais como um nivelamento, foi o que nos falaram, né? Uma ideia de um primeiro passo ali. Talvez para o ano que vem, porque nos anos seguintes, oitavo e nono ano já terão, então eles já chegarão no primeiro ano com alguma bagagem, então não sei, é aquela história, a implementação, né? A implementação é sempre, né, até a coisa estar bem estruturada, vai um certo tempo. E o pensamento computacional vai surgir também no itinerário formativo de matemática e ciências da natureza, né? Nesse itinerário formativo misto, para os alunos que optaram por esse itinerário, aí vão ter também a continuação da disciplina. Isso é tudo que eu sei até aqui. Então faz um certo sentido isso daí, Jean, porque se essas disciplinas vão ter, então, assim, pelo que eu vi, vão ser esses 4 caminhos, Marcel. Agora, para formador, basicamente você vai optar, né? Talvez tenha alguma mudança, mas não, eu acho, tá? Acho um achismo, não está nada oficial, mas você vai optar. Você vai fazer formador para pensamento computacional ensino fundamental? É uma opção. Eu quero fazer pensamento computacional nivelamento. Talvez mude esse nome, né, Jean? Mas vai ser uma coisa basicamente HTML, CSS, JavaScript, Scratch. Esse básico ali em relação à Alura. Outra opção, programação e pensamento computacional. Seria isso que nós estamos fazendo, mas um pouquinho mais avançado. Né? Para quem isso aí? Para quem é da área, para quem está bacana, para quem já fez, ele não vai voltar a fazer o nivelamento. Então, ele vai dar continuidade nisso daqui. Ou a opção, olha, eu estou dando aula para quem foi para o segundo ano. E aí, os alunos optaram pelo itinerário formativo de exatas e ciências da natureza. Então, possivelmente, terá um grupo de formadores para isso. Agora, isso está em off, tá? Ouvi também o que o Rômulo disse, jogos digitais, ouvi também, mas para formador eu não sei se realmente vai se efetivar. O que estão dizendo é que vão ter 4 caminhos, Marcel, mas daí nas inscrições a gente vai manter, tá, pessoal? Peço para vocês, mantenham o grupo, o que eu souber eu já passo para vocês no mesmo momento. Tá bom, Marcel? Show? Alex. Obrigado, Millerson. Disposição. Alex, você dizer alguma coisa? Do trabalho até da professora? Né? A Janaína teve que sair, tá? Tem uma reunião agora. Mas sinta-se à vontade. Não, o trabalho dela foi ótimo. Foi muito bom. Assim, como eu não consegui terminar hoje, que era para ser hoje, eu não consegui anexar tudo os documentos ainda. Tem algum prazo, um limite? Não. Na realidade, Alex, também está sendo gravado, a gente sabe, está no calendário oficial, seria até o dia 2, mas não contávamos aí com tanto atraso, não pelos cursistas só, tá? Mas atraso em razão dos jogos, em razão do acúmulo de serviço entre os professores, então tudo isso atrasou, né? Tanto cursistas, os próprios professores formadores, então assim, esticamos isso, ninguém colocou até agora uma data fixa, mas hoje é dia 8, então assim que você puder, tá? Não, beleza. Sábado, domingo, até segunda. Não, é isso mesmo, é que hoje eu não vou conseguir, que eu tenho 5 aulas agora de noite, lá em Catanduva, até que tem que sair agora. Fica tranquilo. E amanhã também é um dia bem corrido, provavelmente só sábado. Não, você fazendo isso no sábado, né? Pessoal, eu vou fazer a chamada bem rapidinho, tá? Não vou... Peraí, só um segundinho que daí eu já executo. E aí, deixa eu... Só para lembrar que eu sou da turma da sexta. Tá, não, tranquilo. Deixa eu passar aqui. Então... Bom, deixa eu só fazer isso aqui, pessoal, porque daí eu já encerro. Tá, o Alex tá aí, Beatriz, Daniel. Tá.
Você vai mandar um formulário para nós? Peraí, não, eu não vou não, Rômulo. Na semana passada, não sei se eu mandei, mas hoje é feedback. Acho que na semana passada vocês preencheram, né? Ai, não lembro agora. É o mesmo da semana passada. Foi preenchido semana passada. Foi? Sim, É aquele mesmo. Ele é continuidade, tá? Então, tranquilo. Pessoal, eu coloquei aqui, tá? Coloquei aqui a chamada, tá bom? Quero agradecer de novo vocês pela presença, pela participação. Dizer que estou bastante feliz mesmo, resultado alcançado, a gente aprendeu, a gente compartilhou. Quero dizer para vocês, na semana que vem, então, nós não faremos nossa reunião, tá? Porém, o calendário do Formadores continua. Então, teve algum problema, precisou de alguma coisa, estou à disposição. Tudo bem? Eu não fechei ainda porque tivemos vários atrasos por vários motivos. Então, só para vocês verem, teve uma turma que não teve reunião semana passada, né, não vai ter amanhã. E isso a gente não estava prevendo. Mas não, nós somos da outra turma. Só que, cara, atrasa tudo, muda tudo, o que eu teria que fazer. Enfim, eu vou dar o feedback. Não vai ter, Marcel. É o que nós fizemos na semana passada, tá? É feedback e compartilhamento. Então, pessoal, eu vou dar o feedback. Talvez alguns trabalhos tenham algum problema que meu drive está cheio. Se eu não conseguir dar o feedback ali pelo Classroom, eu vou dar pelo grupo de WhatsApp pessoalmente, mas todos eu vou dar um retorno, tá bom? Até sexta-feira que vem eu dou esse retorno. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Tudo bem? File. Pessoal, grande abraço. Muito obrigado mesmo, Daniel, Rafaela, professor Jean, professor Benevenuto, Daniele, Rômulo, Marcel, tá? Obrigado mesmo, vocês são 10, show de bola. E aí, no ano que vem, a gente vai ver o que vai continuar, tá? Aguardem que eu vou dar o feedback, beleza? Grande abraço. Professor. Obrigado, gente. Tchau, obrigado, pessoal. Valeu, Minderson. Valeu, turma. Um forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E dá-lhe Brasil amanhã, né? Pô, Brasil. Ô, Rômulo, fica tranquilo que sua lembrança vai chegar, cara, e a gente vai se ver antes ali. Fica tranquilo. Eu tô achando que você vai me dar presencialmente essa lembrança. Vai ser essa formação. Tem que ver, né, cara? Vai ter. Vai que dá bom, né? Não, pô, se for em Foz, já tá certo. Nós vamos lá pra Argentina tomar um vinho lá, pô, já tá certo. Eu vou até mudar a lembrancinha. Nós vamos tomar uma lá na Argentina, pô. Beleza, então. Valeu aí, valeu, Jean, valeu. Obrigado. Valeu, até mais. Minderson, você quer conversar agora ou quer conversar depois? Cara, eu acho que tá certo, Jean, por tudo que você fez, por tudo que a gente conhece, as participações, cara, eu acho que tá tranquilo. Posta lá, tá? Sua apresentação fica tranquilo, tá? Você sempre contribui, você sempre fala, mostra seu trabalho, acho que tá claro, né? Você coloca lá esse fato, né? Que você tá, os núcleos que você controla e tomar satisfeito, tá? Acho que não é necessário a apresentação, não, cara. Beleza, então. Beleza, Minderson. Tudo de bom para você, uma boa noite e a gente vai conversando. Cara, obrigado pela participação, obrigado pelo seu comprometimento aí, cara. E qualquer dúvida, tamo aí, beleza? Tamo aí, vamos conversando, quem sabe ano que vem tamo junto de novo. Com certeza, eu faço votos.